Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. Hoje nós vamos falar então sobre um dos meus autores favoritos da vida, o autor do meu livro favorito da vida, Miguel de Cervantes. Dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro e também do Direito do Autor. Essa data foi decretada pela Unesco em 1995 e ela teve como objetivo, então, incentivar a leitura e também reconhecer o livro como um instrumento de conhecimento, além de valorizar os nossos autores e editores ao redor do mundo. Essa data ela ganha um significado especial quando a gente descobre que no dia 23 de abril faleceu Miguel de Cervantes, William Shakespeare e outros autores. Mas hoje vai ser a minha forma de homenagear um dos autores favoritos da vida, o autor do meu livro favorito da vida, que é o Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nasceu no dia 29 de setembro de 1547, lá em Alcalá de Henares, uma cidade perto de Madrid, na Espanha. E algumas literaturas dizem que ele faleceu então no dia 22 de abril de 1616, mas foi sepultado então no dia 23 de abril. Só que a data mais conhecida, porque teve uma confusão em relação ao calendário, uns usavam o calendário juliano, outro gregoriano, ficou mais reconhecido o dia 23 de abril como a data de falecimento de Cervantes. Cervantes teve uma vida muito conturbada, gente, uma vida muito louca. Ele foi preso, ele foi sequestrado por piratas, mantido em cativeiro por anos no norte da África. Quando ele retornou à Espanha, ele foi preso novamente, ele foi soldado, cobrador de impostos e ele teve uma vida muito conturbada. E ele escreveu, né, alguns romances, alguns livros ao longo da vida dele, mas o seu grande sucesso mesmo veio aos 57 anos, no ano de 1605, quando ele publicou o primeiro volume de Don Quixote, que, como eu falei, é o meu livro favorito da vida. E o vídeo de hoje, depois dessa enrolação toda, é basicamente para mostrar toda a coleção que eu tenho, as edições que eu tenho desse livro, e também incentivar vocês a lê-lo, já que é um livro maravilhoso, me encanta desde sempre, né? Algumas literaturas trazem que Don Quixote foi escrito durante um período de prisão de Cervantes e que era para ser um livro de volume único, mas assim que ele publicou o primeiro volume, já começaram a surgir algumas versões, algumas continuações inesperadas e Cervantes não gostou muito disso. E no meio tempo entre a publicação de Don Quixote, volume 1, e para o volume 2, ele também escreveu um outro livro que é bem conhecido aqui no Brasil, pela Penguin, né? Ele é publicado pela Penguin, que é o Novelas Exemplares. Eu não tenho aqui. Ele foi publicado, eu acredito, inicialmente pela Kozak Naif, numa edição belíssima, que é a edição, deixa aqui de passar já, a minha edição dos sonhos. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês olharem. Mas eu não tenho nenhuma das duas, nem a da Penguin, nem a da Kozak Naif. Então eu coleciono apenas as edições de Don Quixote, né? Mas antes de eu mostrar a minha coleção, é importante vocês saberem do que se trata Don Quixote. Bom, aqui a gente vai acompanhar Alonso Quixano. Ele é um homem que é apaixonado por literatura, principalmente histórias de cavalaria. E ele só lê isso o tempo todo, durante a vida, e ele deixa de dormir muitas vezes. Tem noites mal dormidas por completo, e ele fica fissurado nessas histórias até que em um determinado momento ele começa a acreditar que essas histórias são reais. Então, um belo dia ele decide que ele quer viver também uma história de cavalaria. Ele pega o seu cavalo magrinho chamado Rocinante, ele consegue um escudeiro, né? Porque todo cavaleiro ele deve ter um fiel escudeiro, deve ter a sua amante, aquela que você vai dedicar todas as suas lutas, todas as suas batalhas. Então, ele fantasia tudo, ele consegue pessoas, né, que o escudeiro dele é o Sancho Panza, para viver essas aventuras. Don Quixote não é um livro difícil de ler, na verdade é bem engraçado, só que é uma obra que, além de ser um dos romances mais influentes, um dos maiores romances de todos os tempos, né, influenciou, foi um determinante pra gente reconhecer os romances que temos hoje em dia. É um livro muito fácil, muito engraçado. A partir do momento que Don Quixote começa a viver as aventuras, você gargalha mesmo lendo os livros e você vê ele
cometendo várias peripécias. Só que também é um livro sobre você lutar por aquilo que você acredita, um livro de defender os fracos, de não desistir de um sonho que você tem. E é um livro que me impactou muito, muito mesmo. Eu li por conta de uma música que eu ouvi, chamada Don Quixote, do Engenheiros do Havaí. Eu tenho essa música até tatuada em mim. Eu tenho a frase por amor às causas perdidas, e eu acho que Don Quixote é isso, sabe? É um amor a uma causa perdida. Ele é uma causa perdida que a gente ama também. E eu queria muito que vocês dessem a oportunidade de ler esse livro, e eu vou estar mostrando para vocês a minha coleção. E no meio tempo eu vou falar também sobre qual eu indico começar, qual foi a minha edição melhorzinha, por quais eu li, as traduções, e vou deixar um take de zoom mostrando os detalhes das edições. Mas eu quero ser breve, não quero enrolar muito, então vamos começar, né? A primeira edição que eu tenho, que eu comprei, né, e foi a primeira que eu li, foi a edição da Nova Fronteira, que tem 2 volumes. Nós aqui temos, né, o primeiro volume publicado no ano de 605, como eu falei, e o segundo publicado em 1615, e já deixo de spoiler aqui, é o meu volume favorito. Aqui nós temos uma edição capa dura, ela é traduzida pelo Almir de Andrade e Milton Amado, e ela também é ilustrada pelo Gustave Doré. Eu não sei falar o nome dele, gente. Eu peço perdão. Aqui, então, nós vamos ter os 2 volumes. E foi a primeira edição em que eu li. É uma edição com uma tradução um pouco truncada. Então, é uma edição que eu não indico vocês começarem a ler. Aquelas pessoas que não têm o hábito de ler clássicos, não conhecem nada da obra. Eu, de verdade, não indico começar por ela. Porque vocês vão sentir que vocês precisam ir pesquisar toda hora palavras específicas e vai se tornar uma leitura travada, sendo que Don Quixote não é uma leitura bastante fluida, bastante leve e rápida de se fazer, tá? Mesmo sendo um calhamaço desse jeito. Ela também acompanha um livretinho, as ilustrações. Essas mesmas ilustrações estão no livro e aqui no livretinho eles mostram em que página e que capítulo está a ilustração em si. É uma edição bem bonita e bem resistente. Quem gosta de capa dura, essa daqui com certeza eu recomendo para quem gosta, mas não é a minha edição favorita. E foi a primeira que eu tive e eu guardo ela com muito carinho. A segunda edição que eu ganhei foi uma edição adaptada da editora Revan. Aqui nós temos também as ilustrações de Doré. Aparentemente ele gostava muito de ilustrar Don Quixote, né? A tradução foi feita pelo Ferreira Goulart. E como eu falei, é uma edição adaptada para quem quer conhecer mais ou menos a história, mas ainda não quer encarar o livro todo. Eu indico pegar para saber mais ou menos como é que Cervantes narra, como é que ele trata as histórias. Então eu deixo aqui a minha indicação para vocês. A terceira edição que eu tenho, ela não foi a terceira que eu adquiri, aqui não está na ordem que eu trouxe para cá. É só uma ordem, assim, de talvez menos favoritos para minhas favoritas, não sei. Essa aqui é a edição da Abril. Ela é capa dura também, é o texto integral e ela conta com a tradução do Viscondes de Castilho e Azevedo. Também tem notas de rodapé e tudo mais. Ela é uma edição que não é ilustrada e ela é integral, mesmo sendo em um único volume. Só que a fonte aqui é extremamente pequena e também é uma tradução muito truncada, muito antiga. Mas, para quem gosta de colecionar essas antiguidades, eu comprei esse livro por R$ 15 em um sebo. E eu, como eu sou colecionadora, eu adoro esse tipo de ilustrações. Aí eu acabei adquirindo também, tá? Eu precisei fazer uma releitura de Don Quixote porque eu queria saber se realmente ele era meu livro favorito da vida, porque ele se transformou no meu favorito desde a primeira leitura. Eu tive a oportunidade de participar de uma LC ano passado ou ano retrasado, eu não sei. E a edição que eu escolhi, por questão de custo-benefício mesmo na época, foi a da Penguin. E eu não me arrependo, tá, gente? A tradução da Penguin é maravilhosa. Ela é composta por 2 volumes, né, separados. Aqui, então, nós temos o volume 1 de Don Quixote e o volume 2. A tradução aqui é do Hernani Só. Acredito que seja assim a pronúncia dele. Essa aqui tem uma introdução muito, muito incrível e ele também fala sobre o processo de tradução da obra, as palavras que ele resolveu manter, as palavras que ele achou que poderiam ser atualizadas. Aqui a leitura se transformou em algo assim, sentar e ler numa tacada só, porque mentira, uma tacada não dá porque é muito grande, né? Mas assim, é ler à vontade, é muito, muito gostosa e eu não me arrependi de ter adquirido ela. Pra mim é a segunda
segunda melhor tradução que a gente tem no mercado aqui do Brasil, tá? Eu super indico, eu sou super fã da Penguin, eu sou super fã desse selo, então eu super indico vocês lerem por essa aqui, caso vocês queiram começar. As edições da Penguin, elas também contam com excelentes notas de rodapé, contexto histórico também. Em Don Quixote existem muitas referências a livros de cavalaria da época, então também tem tudo explicadinho pra vocês. É uma edição, como eu falei, que eu realmente acho que vale a pena você ler. Ela não é ilustrada, é uma edição mais simples, a capa dela é brochura, mas ela é, ó, chuchu beleza, eu amo. A próxima edição que eu quero trazer pra você, pra mim é a edição mais linda e primorosa que existe aqui no mercado brasileiro. Infelizmente ela não é completa, mas prometeram que vai ser. E eu não sei quanto a tradução, porque eu acabei não lendo por essa edição, que é a da Antofágica. Aqui nós temos o primeiro volume apenas, publicado em 1605. Essa edição ela é muito, muito, muito linda. É a primeira edição também traduzida por duas mulheres. No Brasil, as traduções, principalmente as premiadas, e a maioria, na verdade todas, são feitas por homens. Mas aqui a nossa tradução é da Paula de Araújo e Silvia Massimini. Peço perdão se não estiver pronunciando certo. Mas é uma edição linda, ela é tamanho GG. Eu não sei se eu vou estar conseguindo mostrar porque ela é muito pesada. Essa edição ela é especial, é uma edição completamente ilustrada, mas não são quaisquer ilustrações. Tem mais de 100 ilustrações de 100 autores diferentes, artistas diferentes. E é a primeira edição que faz esse apanhado de todas as formas de representar e formas que foram representadas a história de Don Quixote em um único volume, tá? Isso sem falar do volume 2. Agora, essa pra mim é a melhor edição do mercado completa. Em segundo lugar vem a Penguin, né? Mas pra mim a melhor que tem é a da 34. Inclusive, é uma edição que a tradução já foi premiada, porque a tradução do Sérgio Molina é perfeita, perfeita, perfeita. E é uma edição bilíngue. Aqui também contém um box, como vocês podem ver, com o primeiro volume de 1605 e o segundo volume de 1615. Também tem as ilustrações do Gustave Doré. E eu vou mostrar como é que é mais ou menos a edição. Aqui é o segundo volume, tá? A parte em português é o texto maior. E a parte, então, no idioma original, que é o castelhano, espanhol, ela fica embaixo. É uma edição, assim, primorosa. Com certeza, quando eu for reler esse livro, que não vai ser esse ano ainda, provavelmente, vai ser nessa tradução. E eu ganhei ela de presente de um amigo meu que mora lá na Espanha. E ele mandou pra mim. E ele vai trazer também a minha edição especial lá, bonitinha, que ele vai escolher quando ele for visitar o Brasil, né? Pra quem gosta de Don Quixote, essa com certeza é a edição dos sonhos. Bom, agora eu vou trazer as minhas edições em idiomas diferentes e as minhas últimas aquisições, né? Essa daqui eu acho que eu mostrei no vídeo anterior, é o Don Quixote de La Mancha, mas em sueco. Eu ganhei do meu amigo quando ele veio pra Suécia. É uma edição bem simples, é o texto integral, os dois volumes em um único só. Eu não vou nem saber falar quem traduziu isso, gente, eu peço perdão. Porque, como eu falei, né, tá em um idioma que eu não entendo. Depois eu pesquiso qualquer coisa e eu coloco. É uma edição com papel meio jornal. Ela também é ilustrada. E eu não sei nem falar quem é o artista, gente, meu Deus. Porque eu não consigo reconhecer nenhum nome aqui. É uma edição que vai ficar só na minha estante por ficar, por coleção mesmo, nunca vou ler. Ela é bem bonitinha e bem especial pra mim também. A próxima eu comprei neste domingo que passou agora, de Páscoa, lá na Martins Fontes, e eu paguei R$ 30, gente. Que é essa edição linda aqui. Eu achei ela muito bonitinha, da Wordsworth Classic. Wordsworth Classic. Eu entendi que essa editora é uma editora, tipo, que publica livros de bolso lá fora. É uma editora, se eu não me engano, britânica. Eu não tenho certeza, tá, gente? Eu acho que é. E aqui, então... Perdão. É uma edição britânica e ela é toda nesses tons pastéis, assim. Aqui atrás nós temos uma ilustração do Rocinante, que eu achei muito bonitinho, muito fofa. E nós temos esse Hot Stamp, né, que é o nome, em dourado. E ela é traduzida pelo P.A. Montou, não sei o nome. E ela também é o texto integral, aqui contém os dois volumes. E a letra é muito, muito, muito miudinha. Eu pesquisei sobre a tradução dessa edição aqui e a galera falou que é uma tradução bem fraca.
Não são todas as traduções dessa editora que são ruins, tá? Eu vi eles elogiando bastante umas outras, mas a de Don Quixote, pelo visto, não é a das melhores. Só que é uma edição muito fofa e eu paguei R$ 30, gente, numa loja, e foi a primeira vez que eu vi, então eu me apaixonei e acabei comprando. E por fim, por último, né, a minha última edição, eu ganhei, na verdade, no domingo também, lá na Martins Fontes, que é a edição da Penguin, só que ela no idioma original, né? Aqui nós temos o texto realmente como ele veio ao mundo, com algumas revisões. Era o meu sonho ter a obra no texto original, porque eu tenho ela, como vocês viram, várias edições em português, em sueco e em inglês, e precisava, pelo amor de Deus, ter uma no idioma original. A folha é bem ruinzinha, assim, mesmo ela sendo amarelada, você vê bastante do outro lado, a gramatura não é grande e a fonte é bem pequena, já que, diferente da Penguin aqui do Brasil, que é dividida em 2 volumes, essa aqui foi feita em uma só, então é tudo muito, muito miudinho. Mas só de ter aqui essa edição linda, minha favorita, eu acho. Estrangeira, eu acho que por enquanto é essa, mas nacional com certeza é da editora 34. Eu vou guardar com muito carinho. E caso vocês queiram ler no idioma original, essa aqui é a que eu recomendo, porque já me falaram que é muito boa, né? E pra finalizar, né, eu tenho mais uma coisa pra mostrar pra vocês, que é a minha caneca linda que eu mandei fazer. A arte de inspiração foi a da edição da editora Abril, né? Uma forma de representar mais clássica, assim, mais realmente de cavalaria, mais antiga, e é uma xícara linda que eu tenho. Enfim, gente, esse foi o meu vídeo, essa foi a minha coleção. Ela ainda vai crescer um pouquinho mais, que eu sei, só que por enquanto é essa. Eu não incentivo tal a compra e o consumismo, mas eu não pude deixar de adquirir essas edições, ganhei outras também, porque é um livro muito especial pra mim. Deem uma oportunidade de ler, se vocês têm alguma, se já leram, deixem nos comentários, deixem um like no vídeo, compartilhem com seus amigos, que eu vou amar conversar com vocês. E é isso, gente, muito obrigada, até o próximo vídeo.